quero, antes de tudo, agradecer os nossos parceiros que nos ajudaram na organização desse evento, que é a ABEMES, a Associação Brasileira das Empresas de Metais Sanitários, a ABRAESP, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Esquadrias, e da ABIE, também é a Associação Brasileira das Indústrias de Esquadrias Especiais. Esses parceiros têm trabalhado conosco nos eventos. Quero agradecer a presença de alguns colegas representando a Fiesp, alguns sindicatos patronais. Tem o doutor Gustavo, vou agradecer a todos, na pessoa do doutor Gustavo, que é um grande parceiro nosso, um amigo, e está sempre presente nos nossos eventos, e a doutora Cíntia Ribeiro, que é do Departamento Sindical da Fiesp. Obrigado a presença de todos. Doutora Regina, fique à vontade. Ok. Boa tarde a todos, grata ao Celso pelo convite, bem-vinda, doutora Ivani, né? E boa tarde a todos, bem-vindos também. Falando então do currículo da doutora Ivani. Doutora Ivani Bramante é desembargadora federal do Tribunal Regional do Trabalho, segunda região, mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em relações coletivas do trabalho pela Organização Internacional do Trabalho, professora de Direito Coletivo do Trabalho e Direito Previdenciário, do curso de graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Também coordenadora do curso de pós-graduação em Direito das Relações do Trabalho da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Boa tarde, então, e bem-vinda, doutora Ivani. Obrigada. Muito obrigada. Doutora Ivani, nós conversamos, né, de como fazia muito tempo que nós não a convidávamos para um bate-papo, né? A ideia é falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que ainda estão presentes nas empresas por conta da pandemia, né? Ainda pandemia. Ainda, né? Nós temos esse mal ainda nos cercando ainda, né? E uma das questões que as empresas têm colocado é sobre a licença da gestante na pandemia. Sim. E aí tem duas situações que têm gerado dúvida. Primeiro, é a questão da vacinação, né, da gestante. A empregada gestante imunizada, se ela estaria também atendida por essa lei, a 1451, ou ela pode trabalhar presencialmente? E a segunda é a questão do decreto estadual, porque o Estado de São Paulo não está mais no estado de calamidade, né? Ele já liberou as atividades. E aí o pessoal falou, então, no caso de São Paulo, a gestante, nesse caso, até que haja um novo decreto estadual, poderia trabalhar de forma presencial? Então, eu queria abrir por essas duas perguntas. Pois é, na verdade, nós temos uma novidade que foi trazida pela reforma trabalhista, lá pela Lei 13.467 de 2017, que alterou o capítulo da mulher, ali no artigo 392, 393, 394, e ali naquele artigo nós temos a figura da proibição do trabalho da gestante em atividade insalubre ou perigosa. Aquele artigo diz o seguinte, que a gestante que está em contato com agentes agressivos, e não importa que tipo de agente agressivo, químico, físico ou biológico, ou associação de agentes, ela deve se afastar do posto de trabalho. E se não houver outro local para alocar essa gestante, que seria outro local dentro da empresa, ou até mesmo colocá-la para trabalhar em casa, em teletrabalho ou em home office, ela deve ficar afastada por licença gestante, recebendo salário maternidade da Previdência Social, tá? E o próprio artigo da CLT,
o 394, ele cita, indica o artigo 71 da Lei Previdenciária, dizendo, olha, quem vai pagar é a Previdência Social. Então, uma coisa é a empresa ter agentes químicos, físicos e biológicos no seu ambiente de trabalho naturalmente, né? Outra coisa é essa questão da força maior e da pandemia e da existência desse vírus que é contagiante e que é um risco ambiental. Eu posso ter com mais agravante a presença desse risco ambiental num hospital, porque a frente de trabalho próprio é o contato com o agente biológico, e essa gestante, desde que ela noticia ao empregador que ela está grávida, ela já pode se afastar com este fundamento. Na verdade, o empregador colocaria essa gestante em licença maternidade e se compensaria perante a Previdência Social daquele salário que a empresa paga para a gestante. Me parece que ninguém se atentou para esse artigo e, atropeladamente, o Congresso editou essa lei aí, a 14.151. Só que essa lei, a 14, ela é temporária. E o artigo da CLT não é temporário, ele é definitivo. Então, desde que a reforma trabalhista veio, eu estou fazendo congressos, palestras, escrevendo sobre o assunto, né? Tem um livro da Juruá que saiu, cujo nome, né, o título do livro é Proteção da Mulher, Proteção Previdenciária da Mulher. Neste livro, nós falamos de todo tipo de proteção previdenciária da mulher e coube a mim falar exatamente da proteção previdenciária da mulher enquanto gestante. E eu já trago os comentários desse artigo. Na época, nós tivemos uma empresa que era uma empresa tomadora de serviço e uma terceirizada, que tinha dúvida se ia ou não afastar a gestante, porque a empresa tinha receio de, na hora de fazer a compensação perante a Previdência Social, a Previdência Social glosar e não aceitar. Então, essa empresa ela fez uma consulta na Receita Federal. Como operacionalizar o afastamento de uma gestante do ambiente insalubre ou perigoso e certificar que a empresa vai conseguir se compensar desse valor que ela paga, e se ela teria mesmo direito, e se era possível, inclusive, afastar essa gestante na relação de terceirização. Por quê? Porque a empresa fornecedora de serviço a empresa A, fornecedora, fornecia serviço para a empresa B, e a gestante estava na tomadora, e lá na tomadora não tinha local para colocar a gestante. E essa fornecedora ela era exclusiva dessa tomadora, então, de modo que essa gestante não teria mesmo local para ser colocada. E a Receita Federal respondeu positivamente, dizendo, sim, você pode afastar a sua gestante. Essa consulta na Receita Federal é a COSIT 289, né, que autorizou a empresa a fazer a tal da compensação. Nós tivemos, na sequência, né, essa lei do Covid, mas nós tivemos um empregador doméstico que tinha uma empregada doméstica que estava grávida e com o receio, né, de que a própria família pudesse contrair Covid e contaminar essa gestante. A empregadora doméstica entrou com uma ação, pediu uma liminar de autorização para afastar a gestante do ambiente de trabalho em licença maternidade e risco ambiental. Veja, não é um hospital que tem recorrentemente o agente agressivo. Se uma empregadora doméstica pode, então pode qualquer pessoa, uma metalúrgica, qualquer tipo de serviço, mesmo que não esteja em contato com o público em geral. Como, por exemplo, comércio, que tem contato com o público em geral, ou quem trabalha em transporte coletivo, que tem contato com o público em geral. E esse juiz de Jundiaí afastou, com base nesses dois artigos, tanto no artigo da CLT, quanto nessa lei. Mas se não tivesse essa lei, a gente teria esse artigo, que ele é definitivo, né?
Então, essa preocupação, eu posso afastar porque agora o Covid... Olha, a Lei 1451 ela é específica e temporária. Enquanto vigorar as medidas de restrição governamentais. Mas o fato de não haver mais medida de restrição governamental não significa que o agente agressivo desapareceu da face da terra. Não é porque o governo deixou de editar o decreto que, com uma pincelada, o Covid sumiu. Tanto é verdade que nós temos estatísticas ainda hospitalares de pessoas que estão sendo internadas ainda hoje. E mais, pessoas que foram vacinadas e que tomaram vacina e que contraem Covid, que vão internados do mesmo jeito. E que têm os mesmos sintomas. Pode não ter os sintomas com a mesma gravidade. Então, trata-se de gravidez de risco. Eu tenho 2 tipos de gravidez de risco. Uma é a gravidez de risco quando o corpo, né, da gestante está doente, e aí ela se afasta por auxílio doença. E eu tenho a gravidez de risco quando o risco está no ambiente. Né? E aqui entra esse artigo no capítulo da mulher que está aí no 394 da CLT. Né? Então, o que eu estou falando para os empresariados é afastar a gestante por esse artigo. Se tiver dúvida, né, você afasta, paga para... E se a Previdência Social glosar, entrar com uma ação para discutir esse assunto. E depois dessa medida que esse juiz de Jundiaí também deu, outros casos, né, nós tivemos aí publicado na área federal pedindo aí o afastamento da gestante por esse fundamento. Então, o que eu digo é isso, é possível, ainda que o decreto governamental tenha sido revogado, afastar sim a gestante, porque nós temos uma outra questão que o Supremo Tribunal Federal entendeu, que o Covid-19 pode ser considerado doença do trabalho. Então, se provado que foi contraído ali, porque tinha alguém infectado, isso pode ser considerado acidente de trabalho, isso pode trazer outros desdobramentos para a empresa, porque todos sabemos que acidente de trabalho causa responsabilidade administrativa, trabalhista, previdenciária, civil, tributária e penal para o empregador, dependendo, né, do tipo de doença e do tipo de desdobramento que essa doença traz, essa doença do trabalho. Então, nós vamos aguardar que isso vire uma doença do trabalho para depois tomar alguma providência? Né? Não, nós temos que ter medidas preventivas antes que haja uma epidemia de acidentes de trabalho dentro da empresa, que isso se propague para outras pessoas. E tem uma outra agravante, que um Covid-19 contraído por uma gestante são 2 vidas de uma única tacada, né, que pode estar em risco. E não uma só, né? Então, nós vamos deixar o risco potencializado aí com receio, porque o governador revogou um decreto. Nós temos que discutir isso judicialmente, numa cautelar, numa tutela antecipada, dar essa licença e, em seguida, tomar uma providência judicial para reaver esse dinheiro, agora sim, a cargo da Previdência. O que não podemos é ficar sem fazer nada, né? Só porque um decreto governamental foi revogado. Então, é isso que eu penso. E saiu até em maio, agora saiu também uma consulta de ISIT, que é a 4017, que vai no mesmo sentido do que a doutora colocou. Ele trata essa responsabilidade... Essa daí eu não conhecia, a 4007? Não, 4017. Então, 40007. Não, 4017. Ela traz Manda essa... para mim depois no WhatsApp, Davi, que essa daí eu não conhecia. Eu peguei a 289. Não sei se você pegou a 289. Essa eu não conhecia. A 289? A 289, ela é bem antiga. Eu acho que ela é de 2019. Tá? Foi assim que a
reforma foi publicada, as empresas já tinham dúvida a respeito desse assunto. Uhum. E depois disso, muitas empresas afastaram as gestantes por conta do Covid, utilizando a COSIT 289, né? E essa daí, então, é mais moderna, porque está tratando exatamente da Covid, né? E não do risco ambiental como um todo, né? Não, ele trata do 394A, do afastamento. Ele fala que realmente É esse mesmo. a obrigação é da Previdência, né? A obrigação de Exatamente isso. remuneração. Então, outra coisa, essa lei, a 14.151, ela diz que é enquanto perdurar o estado de calamidade, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, uma coisa é o estado de calamidade, outra coisa é a debelação do vírus. E mesmo que o vírus esteja presente, e mesmo que a gestante tenha tomado a vacina, isso não inibe a contaminação, né? O risco continua existindo. Diga, Regina. Dentro deste assunto, né, um pouco complicado, mas se a empresa necessariamente precisa tomar seus cuidados para que não haja contaminação, algo assim, posso entender, então, que a obrigatoriedade da vacina é algo que faz parte da empresa solicitar, não, doutora? Pois é. Esse tema é extremamente polêmico, mas o TST, que é o Tribunal Trabalhista, vem se posicionando a respeito da matéria. Eu vi que esta semana, inclusive, a própria presidente do nosso TST lá em Brasília, né, afirmou, eu acho que o Davi também viu isso, né, Davi? Sim. Afirmou que a vacina é obrigatória. Então, nós temos o meio ambiente de trabalho, e nós temos os deveres de prevenção do meio ambiente de trabalho, e todos sabemos que os riscos do ambiente de trabalho, eles são químicos, físicos e biológicos, e também nós temos um novo agente agora chamado agente relacional, que é o agente que causa doença psicológica, que é a pressão de chefia, né, e a questão do assédio moral. Então, pontua-se um novo agente agressivo no local de trabalho chamado agente relacional decorrente de relações humanas, né? Inclusive, a OIT editou uma convenção, que é a Convenção 190, nós estamos discutindo sobre isso, e esse agente relacional é muito interessante, porque uma coisa é o agente relacional, pressão de chefia no ambiente de trabalho, gestão por injúria, e agora isso está sendo potencializado por conta do teletrabalho, por conta das relações humanas via telemática, que a gente está chamando do assédio moral cibernético, alguns chamam de bullying, cyberbullying, né? Porque existem novos instrumentos de trabalho e novos instrumentos de comunicação entre as pessoas, e fala-se do cyberbullying por WhatsApp, por Instagram, por Telegram e por outras formas. Então, são todas modernidades, né, atualidades do direito do trabalho que nós estamos vendo. Eu fiz um mapeamento dessa Convenção 190 da OIT, estou escrevendo um artigo sobre isso, sobre o cyberbullying, justamente para que as empresas hoje cuidem desse assunto, porque me parece que há uma visão de que o assédio moral é só o contato pessoal ali no ambiente, e isso está espraiando também para as relações de telemática. Então, despedir alguém com agressividade por um WhatsApp, né? E uma coisa mais interessante e moderna ainda é que a Convenção 190 da OIT, ela traz um novo conceito de assédio. Basta uma única conduta, porque nós sempre estudamos o assédio como uma conduta reiterada, num dado sentido. E agora, modernamente, não precisa ser mais condutas reiteradas. De acordo com a gravidade da conduta, basta uma única conduta para ficar ali caracterizado o assédio, né? De acordo com a agressividade do ato, o assédio já está caracterizado. Eu não preciso caracterizar a reiteração de conduta. Olha que coisa interessante, né? Então, são novos conceitos
E o conceito agora é mais amplo, nós não falamos mais de assédio no ambiente de trabalho. Agora, a Convenção da OIT, ela trata da violência no ambiente de trabalho, que é muito mais amplo. E esta violência, que inclui o assédio, ela pode ser uma violência, claro, física, mas também uma violência psicológica, uma violência verbal e uma violência corporal, que nós chamamos de comunicação não violenta. Então, numa reunião, por exemplo, que tenha lá 5 homens e uma mulher, e que os homens virem as costas e deem com os ombros em sinal de desprezo e não deixem a mulher falar na reunião, ou se postar, ou se colocar, já é uma postura de violência no ambiente de trabalho, porque é uma comunicação corporal violenta, de desprezo, entendeu? Então, abrange não só o assédio, que é o ostensivo, mas também o omissivo, de ignorar a pessoa, por exemplo, o tempo todo, colocar na geladeira a pessoa o tempo todo. Então, veja, a violência, ela entra como uma violência no local de trabalho, em todos os âmbitos, no sentido de comunicação não violenta. E nós temos todos os tipos de comunicação. A expressão corporal é um meio de comunicação. Então, ampliou demais o conceito do que é o assédio moral para a violência no ambiente de trabalho e que envolve, de acordo com a gravidade, uma única conduta, não precisa ser conduta reiterada. E nós estamos trabalhando essa questão. E ainda essa violência no ambiente de trabalho também no ambiente virtual. No ambiente virtual, o modo como se comunica, né, pelo Instagram, WhatsApp, Telegram, ou uma reunião no Zoom, ou o que seja, não importa. E isso é muito mais grave ainda porque fica gravado, né? Fica gravado. Você tem reuniões gravadas, o que está no e-mail fica gravado, o que está no WhatsApp fica gravado, com uma prova, né? Uma produção de prova muito mais facilitada, vamos dizer assim, por conta desses meios que ficam gravados. Então, veja, nós temos que ter um outro olhar para o ambiente de trabalho de relações civilizatórias, patamar civilizatório, patamar de civilizatório de respeito, né, de urbanidade no ambiente de trabalho, né, de brincadeiras jocosas proibidas. Nós temos várias coisas novas, né? O Davi falou, olha, vamos falar de atualidade. Nós temos muitas coisas para falar de atualidade. Nisso tudo entra também a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora a empresa tem que ter uma política que a gente chama de política de mesa limpa, de tela limpa, senha intransferível e dados criptografados, né? Que são as 4 vertentes para não vazar qualquer informação que a empresa tenha a respeito de um indivíduo, né, dos seus dados de saúde, dos seus dados particulares, dos dados da família, do indivíduo e tudo mais. Então, são novas posturas e novas culturas que a empresa deve ter. O que precisa de novo? Tudo de novo. Fazer capacitação, né, de RH novamente, e capacitação não só de RH, mas dos empregados. Olha, aqui neste ambiente todo mundo vai respeitar todo mundo, nada de brincadeirinha, nada de apelido, todo mundo tem nome, vamos respeitar uns aos outros, né? E hoje tem empresas que têm um webcam e fica gravando o ambiente de trabalho justamente para fiscalizar tudo isso. E ela tem um interesse legítimo para evitar a violência no ambiente de trabalho. E, por conta disso, ela pode, inclusive, gravar, né? Sob esses auspícios, esse fundamento, ela pode gravar o ambiente de trabalho. Como se grava um ambiente quando você entra num condomínio, fica tudo gravado, quem entra, quem sai. Hoje é tudo assim, porque existe o legítimo interesse da empresa de proteger o seu patrimônio, proteger o seu meio ambiente saudável, e porque a empresa tem responsabilidades a cumprir. Então, ela também tem um fundamento da execução legal, a execução do contrato e a obrigação legal regulatória para isso, né?
Então, são várias novidades que nós estamos trazendo aí para o mundo corporativo, e isso ainda é potencializado, secundado pelo Covid, que já está indo embora, mas que existem algumas dúvidas. Com relação à obrigatoriedade de tomar vacina, assim como o empregador tem que fazer o exame admissional, o exame demissional e o exame periódico, me parece que a vacina entra na mesma obrigatoriedade, né? No exame demissional e periódico, nós temos que ver. E outra, não é só para proteger a saúde do empregado que vai fazer o exame de Covid, mas para proteger a tutela da saúde de outrem no ambiente de trabalho, ou dos demais. E aí entra as regras de medicina, higiene e segurança do trabalho. Então, na maior parte da doutrina e da jurisprudência que eu tenho visto na área trabalhista, está dizendo que é possível, sim, né, suspender o contrato de trabalho de um empregado, caso ele não tenha tomado a vacina ou ele se recuse injustificadamente. Se ele recusar injustificadamente, alguns dão aí a solução da despedida por falta grave, porque é como se fosse um EPI, vai. Agora, se ele se recusar justificadamente, eu tenho comorbidade, eu tenho receio de tomar vacina e eu morrer, né? Aí justifica-se uma suspensão do contrato de trabalho desse indivíduo, ele ficaria em casa, por exemplo, né? E aí a empresa poderia combinar se vai ser pagando ou não essa suspensão do contrato de trabalho, mas há interesse da empresa de colocar esse indivíduo em casa, em suspensão de contrato de trabalho, pagando aí os salários, o salário base, pelo menos, para evitar ali o contágio no meio ambiente de trabalho, até passar e até haver a suspensão dessas medidas restritivas, né, de liberdade de ir e vir por conta do Covid. Então, é isso. A Justiça do Trabalho vem chancelando, sim, as despedidas por falta grave. Mas antes nós temos que tomar outras medidas, verificar o porquê que o indivíduo não tomou a vacina. Estava disponível? Tinha vacina disponível? Porque, às vezes, a empresa... Eu vi casos em que a empresa despediu o trabalhador que não tomou a vacina, mas não havia vacina disponível naquela localidade. A gente sabe que tem falta, que às vezes a pessoa tem que tomar a segunda dose daquela mesma vacina e não tem falta no mercado, né? Então, tem vários cenários que nós temos que analisar e para cada caso concreto. Então, na verdade, o que quero dizer é o seguinte, cada caso é um caso. Eu não tenho uma resposta padrão, mande embora por falta grave, não há. Né? Não há uma resposta padrão. Cada caso é um caso, nós temos que verificar o caso concreto para verificar qual é a solução que vai ser dada para aquele caso. Né? Então, eu acho isso. Posso, Celso? Por favor. Pode ir. Então, tá. Pensando também, doutora Ivani, sobre os casos que possam ficar com sequela após Covid. Puxa. Né? É uma situação nova, mas já é algo que nós devemos nos preocupar do ponto de vista empresa, não é? Já tem alguma orientação, algum posicionamento? Se essa pessoa tem estabilidade, por exemplo, se a empresa tem responsabilidade sobre isso? Olha, ainda não se cogitou dessa questão da sequela, porque que responsabilidade a empresa teria, né? Se for um hospital que, sei lá, o agente biológico, ele é o agente presente em todo o hospital, vamos dizer assim, né? E aí ela contrai uma doença do trabalho e fica com sequela. Vai, talvez, para aposentadoria por invalidez, né? É possível? A depender da impossibilidade, da incapacidade? Agora, olha só, nós temos uma questão muito interessante, que existem agentes agressivos no ambiente de trabalho que não existe EPI capaz nem de evitar e nem de neutralizar. Entendi. Nós já temos decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na questão do ruído. Não há como neutralizar o ruído do ambiente de trabalho, né? A pessoa acaba mesmo ficando surda, não tem como. Ele fica com a sequela irreversível e vai para a aposentadoria por invalidez, né?
Eu penso que se fosse um hospital que tem lá o agente agressivo biológico como natural para ele, então faz parte, né, do risco da atividade econômica, talvez trouxesse aí implicações para o empregador. Mas numa outra atividade, numa metalúrgica, por exemplo, que não se dedica, né, não é um laboratório químico, eu acho que o desdobramento não seria a responsabilidade da empresa, porque nós teríamos que ter aí a concausa. Né? O problema da sequela é a concausa. Em que a empresa contribuiu para tanto na sua atividade omissiva ou comissiva para que ocorresse o acidente e ocorresse a sequela? Né? Eu acho que aí nós teríamos que fazer um debate um pouco mais profundo para estudar a questão das concausas. Porque eu penso que essa sequela é um desdobramento, né, do Covid. Originariamente ele não dá, mas ele pode dar a sequela de acordo com... Me falaram que de acordo com o tipo sanguíneo, de acordo com o corpo humano, de acordo com as comorbidades existentes, são as sequelas que aparecem. Então, isso é estranho, vamos dizer assim, é um ambiente de trabalho em si, né? Eu teria uma concausa. Então, é a mesma coisa uma pessoa que se acidenta na empresa e ele é portador de um problema cardíaco, ou ele tem diabetes e aí o sangramento dele não estanca, entendeu? Eu tenho as concausas pré-existentes, concomitantes e supervenientes, que nós temos que fazer a separação daquilo que é causa da empresa e aquilo que é com causa própria da comorbidade ou estranha à atividade da empresa, né? E fazer esse desdobramento para minorar a responsabilidade empresarial, vamos dizer assim. Certo. Ok. Muito bom, obrigada. E, Regina, você tinha Sim. comentado sobre uma questão que você tinha a respeito, né, do trabalho à distância, home office. Isso, exato. Tá. É mais uma questão aí. Imaginando, então, as pessoas que trabalham, né, nesse sistema, e, de alguma forma, ela fica à disposição da empresa, né? Então, a pergunta a empresa tem que compensá-la de alguma forma? Quer dizer, ela deveria receber algum adicional em função de ser solicitada fora do seu horário de trabalho? Como é que a senhora vê isso? Olha, eu acho que a discussão maior do home office ou do teletrabalho é se é devida ou não, ou se serão devidas ou não as horas extras, é isso? Sim, e até há casos de que a pessoa é chamada muitas vezes. Então, não sei se ela está sempre à disposição da empresa, isso significa estar à disposição. Pois é. A legislação, o artigo 75, né, da lei da CLT lá, trata do teletrabalho ou do home office, e, a princípio, a CLT exclui do rol, né, de controle de jornada o teletrabalho e o home office. Então, a princípio, a pessoa que trabalha em casa, ela auto-organiza o seu próprio horário de trabalho, e, por isso, a empresa não teria controle, e, por isso, a empresa não pagaria, estaria dispensada de pagar as horas extras. Okay. Então, isso é uma coisa. Sim. Uma outra coisa é a efetiva hora extra praticada e a prova dessas horas extras. Então, existe uma presunção na lei de que quem trabalha em casa se auto-organiza no seu horário de trabalho. E que é livre para se auto-organizar nesse horário de trabalho, e que a empresa não teria ascendência ou não teria controle dessa auto-organização, e por isso não teria o direito. Mas esta presunção que lá está na legislação não é absoluta. Ela é relativa porque ela admite prova em contrário, como sempre aconteceu. Então, uma vez provado que a jornada extrapolava a 8ª diária e a 44 semanal, ou extrapolava a jornada contratual do indivíduo, né?
Aí, a hora extra em si, sim. E hoje nós temos que fazer uma distinção entre o home office e o teletrabalho. Home office é trabalhar em casa. Eu posso trabalhar em casa com trabalho manual. Aí, uma empregada pode trabalhar em casa só atendendo o telefone de cliente, atendendo os telefonemas. Você desvia o telefonema, né, para a casa dela. E tem aquela pessoa que trabalha no computador, ligado com o computador mãe da empresa, online, que pode ser bidirecional ou unidirecional, de onde ela recebe ordens. Então, as ordens entram direto no seu computador e ela executa a ordem e manda de volta, que é o trabalho bidirecional. Então, quando há uma ligação com o computador mãe da empresa, num trabalho online, bidirecional, unidirecional, nós chamamos de teletrabalho. Quando não existe essa ligação online, bidirecional ou unidirecional, no computador mãe, onde você pega lá, tem acesso ao material que vai ser objeto de trabalho, aí nós chamamos de home office. Então, as pessoas confundem muito teletrabalho com home office, né? Mas, de qualquer forma, a pessoa se auto-organiza no seu horário de trabalho. Só que hoje existem aquilo que a gente chama de parafernálias telemáticas que permitem, com segurança, a geolocalização do indivíduo pelo IP do celular ou do computador, permite as horas à disposição. Existem alguns modem que são colocados no computador, e às vezes o computador é da empresa e o empregado leva o computador para casa e tem um modem, um software aplicativo da empresa dentro do computador, que você consegue, inclusive, além de reconstituir as tarefas empreendidas dentro ali do computador, você tem travas de login e logoff, a pessoa só consegue logar às 8 horas e ter acesso ao computador mãe só a partir das 8. E às 18 tem uma trava e ele é obrigado a deslogar. Então, há como controlar essa jornada via software aplicativo, né? E existe o webcam, que nós conseguimos, inclusive, controlar a presencialidade. Se realmente quem está atrás do teclado é o trabalhador, ou ele colocou uma outra pessoa para digitar no lugar dele. Tudo isso, dependente de prova, dependente, inclusive, de prova pericial tecnológica no aparelho telemático. E a gente sabe que conseguimos reconstituir as tarefas, verificar quais os sites visitados, as tarefas empreendidas, quantos toques por minuto foi dado no teclado e reconstituir a tarefa todinha, o que foi que ele digitou. Tudo isso é possível. E, inclusive, a geolocalização. Olha que coisa. Então, há quem diga que trabalhar em casa, em teletrabalho, com as parafernálias telemáticas, o controle é muito mais penetrante, muito mais intenso, em determinados casos, do que trabalhar no ambiente de trabalho. Porque nós temos um controle mais acirrado. As novas tecnologias permitem um controle mais acirrado, que nós chamamos de telesubordinação, teledireção, né, os poderes do empregador. E tem agora a televigilância, que você vigia o indivíduo o tempo todo, né? E tem a telegeolocalização. Olha que coisa. Aí eu volto aqui de novo a dizer, cada caso é um caso. Eu preciso ver se o trabalhador tem lá o seu laptop online, com a empresa, offline, ele faz o quê? Que tipo de serviço ele faz? E tem uma outra coisa. Ainda que ele não esteja bidirecional, unidirecional, ligado com o computador mãe da empresa, nós temos outros tipos de controle que nós chamamos controle a priori, controle concomitante e controle a posteriori. Pelo número de tarefa acometida ao empregado e o prazo de entrega, é possível cronometrar e levantar qual o gasto, né, do tempo para fazer aquele trabalho. Então, eu tenho o controle a priori, eu dei 10 projetos para o indivíduo fazer. E o a posteriori, quantos ele entregou, em qual data ele entregou? E nós podemos fazer ali uma parametrização, inclusive
pedir no judiciário, né, um arbitramento do quantitativo de horas gastas. Se não existe uma hora real, um perito pode fazer um arbitramento, ele pode cronometrar quanto é que demora para fazer X, multiplicar aquele X por quantos foram feitos e tirar uma jornada, né? E nós temos um outro problema, que é que exatamente qual é a jornada que foi trabalhada, porque muitas pessoas confundem o local de trabalho com o local de moradia e invadem nas horas de descanso, transformando-as em hora de trabalho. Então, quantos que entravam na empresa às 8 e saíam às 17 e que agora dorme até meio-dia e começa a trabalhar às 2 da tarde e trabalha depois até às 2 da manhã? Não é isso? Uhum. E aí ficou atrasado, amanhã cedo já tem que levantar de novo às 6 da manhã e não cumpre a jornada, a intrajornada e a interjornada fica prejudicada. E depois vem pedir hora extra, de intrajornada e de interjornada. Então, existem todas essas variantes, entendeu? Uhum. Que o que vai valer aí é a prova, o tipo, né, de parafernália telemática que a pessoa usa, o tipo de trabalho, se é offline, online, bidirecional, unidirecional, o tipo de software aplicativo, todas essas coisas entram agora na discussão das provas. Então, se houver prova da jornada, é devido à hora extra, sim, né? Mas nós temos todas essas variantes e todos esses cenários que eu coloquei aqui. Então, de plano, a princípio, não há direito à hora extra, a pessoa é livre para se auto-organizar, né? Mas se ela... uma coisa é a pessoa se auto-organizar de modo atabalhoado e misturando, né, o trabalho com a sua casa. Outra coisa é ela ter que cumprir aquela quantidade de serviço naquele tempo. Aí a coisa muda de figura. Ela teve que invadir os horários de descanso para cumprir a tarefa que foi lhe acometida. Então, é isso, né? Nós temos que ver que tipo de trabalho a pessoa faz, qual é a média de produtividade, se é possível medir produtividade daquele serviço, e aí por aí afora. Muito bom. É uma matéria interessantíssima, né? Essa... Tem muitas muito variáveis. Complexo, muitas complexo, variáveis. né? Uhum. Muitas variáveis, muitas. Doutora Penin, chega uma pergunta aqui, que é a respeito do aprendiz. E aí tem relação agora também com a questão da Covid e também da atividade insalubre. Ele diz aqui... Pois é, o aprendiz agora, eles permitem o aprendizado por telemática, né? Uhum. Exato. Nós sempre entendemos que o aprendiz ele tem que estar no local aprendendo, e outra, todo o conceito de aprendizado no local, e até mesmo na área da educação, eu conheço umas pessoas que estudam medicina e tinha que estar lá fazendo a atividade, né, prática dentro do hospital, e estão fazendo atividade via teleconferência, porque não tem como estar lá por causa do Covid, entendeu? O Covid, ele traz quebras de paradigmas. A gente imagina que o aprendiz só pode trabalhar ali no local, aprendendo, ali olhando, né, na prática, ali no local de trabalho, e nós temos outros tipos de aprendizado hoje, né? Mas a legislação do Covid, várias delas permitiram que o aprendizado durante o período do Covid pudesse fazer aí o seu aprendizado, talvez teórico, né? Substituir aprendizado prático por aprendizado teórico via telemática também. A legislação trouxe essa possibilidade. Ele coloca o seguinte, numa empresa onde tem lá 400 pessoas em área insalubre e 15 na área administrativa, vencido esse período de Covid, como alocar esses empregados, né? Tem alguma alternativa para a contratação desses aprendizes? Porque aí, realmente, a prática dele não se daria numa área insalubre. E se for um aprendiz ainda menor de 18 anos... Aprendiz em regra menor, né? Menor de idade já não pode ficar em atividade insalubre, né? Já tem essa variante. Uhum. Que você não pode colocar o aprendiz
em contrato com agente agressivo. A própria Constituição Federal trata desse assunto, né? Exato. E a lei do aprendiz também. Eu acho que aí nós teríamos que deixar ele mesmo em home office, num aprendizado mais teórico do que prático, por conta da impossibilidade prática de cumprimento do aprendizado tal qual a lei comanda. Porque nós não podemos ser mais realistas que o rei, né? Assim, a lei, ela tenta se aproximar da realidade, mas nem sempre ela consegue. E muitas vezes a realidade ignora a lei, não é isso? Exatamente. Já tem lá um famoso Jorge Ripper que falou isso daí. Quando o direito ignora a realidade, né, a realidade ignora o direito. Então, eu acho que nós poderíamos fazer, sei lá, num caso desse, fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, porque não comporta também suspensão de contrato de trabalho do aprendiz? Né, Celso? Eu pensei na suspensão do contrato de trabalho do aprendiz. É uma possibilidade, né? Que é uma possibilidade, né? Porque o aprendiz, nós temos mais restrições. Ele não pode trabalhar em atividade salubre, ele é menor de idade, ele tem que conjugar, né? O aprendizado com outras questões, e às vezes nem isso não é possível, né? Nesse período de aprendizado e de Covid, por exemplo, ele não conseguiu frequentar a escola, o aprendiz, frequentar a parte teórica, não é isso? Se ele fez a parte teórica, ele fez a distância, né? Também. Né? Aí é que está. Eu não tenho uma solução para aprendiz que não seja a suspensão do contrato de trabalho, não tenho outra. Eu acho que a única é a suspensão. O problema é saber, essa suspensão vai ser suspensão ou interrupção? Né? Nós vamos pagar ou vamos deixar ele em casa sem receber? Esse que é o problema, né? E vai depender muito também da escola onde ele está estudando, né? Se ela não tem condições de desenvolver a atividade à distância, realmente o contrato fica prejudicado, né? Sem que a empresa desse motivo, né? Para continuidade. Pois o contrato fica prejudicado, mas ao mesmo tempo a empresa tem a cota do aprendiz para cumprir. Exato. Então, inviabilizou, né? Por isso que eu acho que a suspensão das obrigações com relação ao aprendiz, a suspensão das obrigações, porque é uma obrigação de impossível cumprimento. Não é isso? Exatamente. Se a obrigação é de impossível cumprimento neste período, seria uma suspensão das obrigações contratuais em relação da empresa com o empregado, inclusive. Aí seria uma suspensão mesmo, e não uma interrupção, entendeu? Excelente. Deixa eu abrir aqui para dúvidas ou perguntas. Doutora Cíntia, só tem alguma pergunta para fazer, algum comentário que gostaria de dizer à doutora Ivani? Olá, boa tarde. Boa tarde. Agradecer Olá. aí pelas palavras. E não tem nenhuma... assim, na verdade, acho que eu vou aproveitar para questionar com relação à insalubridade, né, da gestante, que você falou da gente utilizar por analogia, né, o que já tem na CLT. Tem já o da COSIT, mas mesmo assim, não acha que traz algum risco para a empresa por já estar reconhecendo essa questão de insalubridade para uma questão de pandemia, se isso não pode trazer um outro reflexo aí que a empresa tenha que suportar? Olha, tem um ditado que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. De qualquer forma, a empresa está correndo risco. Se ela deixar a gestante trabalhar, ela está correndo risco. E se ela afastar a gestante, ela está correndo risco. Aí você vai escolher dos riscos o menor. Não tem outra saída, não é, Davi? Tem até, doutora Cintia, acho que a doutora já acompanhou, até algumas empresas comentaram que estão ingressando com mandados de segurança, né? Mas mandado de segurança? Então, mas eu acho estranho, porque não há nenhum impedimento, ninguém está impedindo. Nós já temos a legislação. Na minha opinião, eu faria o que as empresas já estão fazendo. Afasta a gestante, pega toda a papelada do médico, isso, aquilo, e entra contra o INSS, para que o INSS reconheça, não é isso?
Porque foi o que os empregadores fizeram nas ações que eu vi, que o INSS reconheça o direito da empresa de compensar perante a Previdência Social. Né? A empresa paga na mão da gestante o salário e aquele valor, quando a empresa vai recolher contribuição previdenciária de tudo que ela deve dos empregados, ela compensa. A fórmula é essa, não existe outra fórmula. E até a justificativa para essa ação, a empresa não precisa nem trabalhar muito, né? A própria justificativa do projeto de lei já traz uma série de informações que traria lá argumento para quem for ingressar com a ação, porque ele fala realmente desse risco, do risco aumentado que está exposto à gestante, né? Por conta da pandemia. E tem uma outra coisa, nós temos 2 julgados do Supremo Tribunal Federal, um deles, do ministro Barroso, que trata da contribuição previdenciária, da cota patronal, em cima do salário maternidade. Quando a gestante é afastada, ela é afastada recebendo o salário contratual. Se ela ganhar 20 mil reais, é 20 mil reais que a Previdência vai ter que pagar para ela. Só que, na prática, o empregador paga e se compensa, né, com a Previdência Social. E quando se paga, isso é salário. É o salário da gestante. Então, a gestante paga a contribuição previdenciária em cima desse valor e o empregador também paga a cota patronal. Como ela está afastada, não há prestação de serviço, o empregador veio com a tese dizendo o seguinte: olha, o fato gerador da contribuição previdenciária é a prestação de serviço remunerada. Como não está tendo prestação de serviço, porque o contrato está suspenso, a gestante está afastada, eu, empresa, não tenho que pagar a contribuição previdenciária. E aí o Supremo disse: é verdade, você não tem mesmo, não. Né? Pode parar de pagar a contribuição previdenciária em cima desse valor. E mais, toda a proteção de gestante, segundo as normas internacionais da OIT, deve ficar a cargo do Estado para proteger o mercado de trabalho da mulher. Porque se os encargos da gestante ficarem para o empregador, isso vai causar uma discriminação velada. De plano, ninguém vai querer mais admitir mulher. E isso depõe contra, né, a inserção da mulher no mercado de trabalho, depõe contra a proteção da mulher no mercado de trabalho. E existe um artigo específico no artigo 7º da Constituição Federal que diz lá, proteção da mulher no mercado de trabalho. E o ministro trouxe esses fundamentos neste voto deste acórdão, eu não me lembro o número do acórdão, tá? Posso te mandar depois. Dizendo toda a proteção da gestante deve ficar a cargo do Estado. Então, o que as empresas pegam? Esse trecho do acórdão e diz: olha, o Supremo já decretou toda a proteção de gestante deve ficar a cargo do Estado durante toda a gestação, né? E coloca ela ao salário maternidade, tenta se compensar, e se não conseguir, vai buscar essa compensação judicial, né, via judicial. Sim, doutora Cíntia, algum comentário? Não, tá ótimo. Agradeço aí pelos esclarecimentos. Quando a empresa vai se compensar perante a Previdência Social e a Previdência Social glosar, aí sim cabe mandado de segurança, tá? Mas nós não vamos esperar, né, o INSS glosar, nós vamos tentar buscar uma declaratória de direito, né, da empresa de se compensar. E, doutora Ivani, o senhor Eide aqui trouxe uma pergunta, um dos doutores nossos, quanto ao afastamento da gestante, né? Normalmente a mulher, a trabalhadora, ela comunica, faz uma comunicação verbal que está grávida, né? Mas o afastamento, no entendimento dele, só pode se dar se essa comunicação for por escrito, né? For comprovada pelo seu médico. Olha, nós temos que corporificar por escrito até para poder fazer a compensação perante o INSS. Como é que a empresa vai fazer toda essa papelada, pagar
E outra, a empresa tem que manter essa papelada toda para fins de fiscalização do trabalho, nós sabemos disso. Então, a comunicação tem que ser escrita. Eu não preciso, não é possível exigir da gestante um atestado médico indicando o afastamento. Basta o médico dizer ela está grávida, um comprovante de que ela está grávida, e ela dizer que está grávida. Se a empresa já sabe que tem ali insalubridade, a empresa pode já fazer o afastamento ipso iure. Não precisa do requerimento da gestante, não. Essa é uma decisão da empresa. Não há necessidade da gestante requerer. Se você for ficar esperando a gestante requerer e ela não faz um requerimento, e nesse interregno ela contrai a doença, o que você vai fazer? A decisão de afastamento é da empresa, assim que ela tem conhecimento da gestação. Então, o que a gestante tem que fazer é comunicar a gestação. Ponto. A empresa sabe se é perigoso, se é insalubre, se não é. A empresa sabe quais são as atividades da gestante. Então, a empresa tem que tomar a medida de afastar. Se ela ficar esperando o requerimento e a gestante falar, eu não quero afastar, porque tem casos que a gestante não quer afastar. Aí eu não quero afastar, eu quero continuar. Esses dias, teve um caso interessantíssimo, que a gestante se afastou e a gestante, a criança morreu e ela pediu, pelo amor de Deus, para voltar ao trabalho, para ela esquecer, né, daquela experiência que ela passou. Mas ela estava ainda convalescendo. E a empresa falou, não, você ainda acabou de ter criança, não faz nem 10 dias, pode dar complicação ainda, né? Você teve um parto de risco e a criança faleceu no parto e tal. E a gestante entrou com uma ação porque ela queria voltar. Né? Olha que coisa. E ela estava debilitada naquele momento, né? E podia ter complicações. A empresa disse que não. Então, nós temos assim, a gestante às vezes não quer afastar, ela quer continuar trabalhando. Mas a empresa tem que medir os riscos que ela corre com isso, né? Doutor Ivani, nós estamos aqui, nós agendamos aí 1 hora com a senhora. Eu sei que hoje ainda tem mais são 2 lives que a senhora tem hoje? Não, hoje eu tenho só aula às 19 horas. Ah, 19 horas. Eu tenho aula na São Bernardo hoje, e por isso que a gente marcou mais cedo hoje. Eu gostaria de convidá-la para a gente conversar um próximo dia, e o pessoal da OAB de Itaquera também pediu que a gente marcasse depois uma reunião também, uma live, porque lá também faz tempo que nós não conversamos, né? Vamos marcar, eu estou aí mais ou menos tranquila. Tá ótimo. Regina, tem mais alguma pergunta que você gostaria de... Não tenho, não. Realmente foi ótimo, muito esclarecedora a sua explanação. Doutora, tenha uma boa tarde. Muito obrigada por nos atender. Obrigada, Regina. Fico à disposição. Doutora Ivani, muito obrigado. Te agradeço muito aí pelas orientações, pela disponibilidade, pelo carinho que você tem atendido os nossos pedidos. Eu quero te agradecer aí por essas orientações e passo a palavra para a senhora para fazer as conclusões finais. Eu é que agradeço, a Cianfesp sempre me acolhe carinhosamente, e é uma honra estar aqui conversando com vocês a respeito desses assuntos, porque o que nós queremos é soluções, né? Não queremos complicação. E solucionar da melhor maneira possível, para que a empresa tenha aí essa visão, né, do capitalismo humanista e da dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, e a gente vê que essa categoria a qual você pertence, aí, da Cianfesp, é uma categoria preocupada em fazer as coisas tudo certinho, né? Tudo dentro dos conforme. E isso traz uma certa tranquilidade, né, para o setor e para todos vocês cumprir a legislação da melhor maneira possível. Mas o direito é assim, né? O direito não é igual a matemática, né? Que 2 e 2 são 4. Também é o caso concreto que vai ditar a solução, e por isso que a gente tem que estar sempre discutindo
E, infelizmente, também a lei não abarca todas as situações corriqueiras que acontecem no ambiente de trabalho, e nós temos que ter aí o bom senso e o equilíbrio, né? E o humanismo para resolver as questões. Obrigada, eu fico à disposição para uma próxima oportunidade. E depois você me mandou o WhatsApp para marcar aí o próximo evento na UAB, então. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Regina. Obrigado a todos. Obrigado, Regina. Cíntia e o Felipe. O Felipe ficou quietinho aí hoje. O Felipe não falou hoje. Então, obrigado a todos pela tarde de hoje. Tchau, gente. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Tá, Tchau. Tchau, boa tarde.